uma solução à vista que não se vê tão para breve. Vamos também a Gaza. Vais-nos explicar porque é que a situação está à beira de se descontrolar novamente? Está. Não se tem falado muito do Hamas. Eu, por um lado, direi, ainda bem, porque é um grupo terrorista e acho que grupos terroristas não deviam ter um segundo de atenção, mas os ativistas não nos permitem. Portanto, os arruaceiros vão para as ruas, mais as suas atividades caóticas. Portanto, há uma simpatia atroz que eu gostava, de facto, de tentar perceber. Eu percebo, é o ódio ao Ocidente, é o ódio à liberdade, é o ódio à democracia, é o ódio a termos direito à nossa opinião. Assim não entendem. E muitos deles são os que andaram a desfilar na Avenida da Liberdade, a dizer fascismo nunca mais, viva o 25 de Abril, mas depois são os mesmos que não querem que haja liberdade de expressão. Portanto, os senhores do Hamas continuam a gerir a seu belo prazer parte da faixa de Gaza, porque a outra parte está ilegalmente ocupada por Israel. Quero deixar isto bem claro. Israel, por questões de segurança, ocupou grande parte da faixa de Gaza. A faixa de Gaza não é território israelita. Não é território israelita. Mas depois, eu agora, não é para provocar ninguém, mas eu gosto quando ouço aquelas expressões, a Palestina é dos palestinianos. Então, em que é que ficamos? Então, e Portugal é dos portugueses? Então, e a África do Sul é dos sul-africanos? Mas da Palestina é dos palestinianos. Pronto. Acho que também estamos bem entendidos em relação a algumas mentes conturbadas. Mas houve eleições. Ou está a haver eleições? Espera, não é eleições democráticas. Não, já nem... Não, são eleições internas. Achas que na faixa de Gaza há democracia? Não. E achas que os ativistas estão preocupados que lá não há democracia desde 2006 e que o próprio povo é martirizado e é torturado até à morte pelo Hamas? Não, não é disso. Esta organização terrorista fez umas eleições internas para substituir Ismail Haniyeh, que era o secretário-geral desta organização, do gabinete político. Portanto, há dois que estão em disputa, Khaled Mashal e Khalil al-Ayya. O Khaled Mashal, basicamente, é quase o líder do Hamas, em termos práticos, operacionais. E o outro era o vice de Yahya Sinwar, que foi morto por Israel no decurso da guerra contra a faixa de Gaza. Os resultados estão previstos serem anunciados esta semana, mas são resultados internos. Agora lá achavam que havia democracia na faixa de Gaza. A questão não se tem falado muito, eu vou ouvindo, vou lendo, vamos chegando a algumas informações. Perguntares, então, e o cessar-fogo em Gaza? Sei, já me perguntaste isso quase todos os dias, não é? Como é que a questão está? Evoluiu, não evoluiu? Passámos da fase 1? Passamos da fase 1 para a 2. A 2 iniciou. Chegou-se a iniciar a 2. Pensei que nem se tivesse iniciado. Não, iniciou, mas parou. Passou da 1 para a 2 e eles foram creio que as negociações... Mas acreditas que não há conversações... Nada. A nenhum nível? Não. E por esta razão. O Hamas está numa situação delicada. Primeiro, controla determinada... A questão é que tem acesso a muita alimentação, ajuda humanitária, há recursos, vá-se lá saber como é que recebem as armas, por drones, não sei se há mais túneis, não sei se há túneis que chegam aqui até aos ativistas portugueses, não faço ideia. Mas a questão é que eles continuam a gerir com mão de ferro determinada zona da faixa de Gaza. Janete, e quando se diz que eu fico estarrecido, há fome na faixa de Gaza, entram 600 caminhões todos os dias, sendo que eles só controlam 42% da faixa de Gaza. Há 600 caminhões por dia com ajuda humanitária. Não pode haver fome. Se houver, é porque ela não é distribuída. É vendida. É vendida. Não é distribuída. Ainda por cima, eu vou trazer depois aqui um relatório com tempo, hoje não temos muito tempo para isto. Usam inclusivamente as viúvas para escravas sexuais para receber ajuda humanitária. E a flotilha? Porquê que acham que a flotilha apareceu agora? Passamos já para a flotilha? É no mesmo tema. É tudo no mesmo tema. Mas sim, mas passamos também. Vamos misturar. É no mesmo, vou misturar. Sim, porque a seguir íamos falar da flotilha. Vou já falando. O Qatar meio que abandonou o Hamas. Porque no decurso da guerra contra o Irão,
Onde é que estava a liderança do Hamas? Hotéis de 5 estrelas, com spa, massagenzinha, tudo incluído, nos hotéis de luxo do Qatar. Enquanto o Irão estava a atacar o Qatar, como nós sabemos. Atacou o Qatar, atacou sobretudo os Emirados Árabes Unidos, atacou para todo lado. E os senhores do Hamas, que suportam o Irão, que são apoiados pelo Irão, e já vou explicar o que é que está aqui a acontecer, eu assim, ainda estou no anterior, isto tem a ver com a flotilha, ficaram desagradados. A dizer, então, mas vocês estão nos nossos hotéis, pagam por nós, e vocês estão a achar muito bem que o Irão nos esteja a atacar. Andor. E o Irão? O que é que eu disse há poucos segundos? O Irão diz que naquela proposta acabar as guerras em todas as frentes, inclusivamente no Líbano. E na faixa de Gaza? Zero. Os líderes do Hamas andam a pedir ao Irão, Irão, olha, e nós aqui? Vocês não falam de nós? E acabar aqui a guerra? E nós continuarmos aqui como um proxy, vossos amigos? O Irão nem respondeu. O Hamas, neste momento, parece que não tem assim nenhum aliado para onde olhar. Continua a viver das ajudas internacionais. O Hamas existe porque continua a ter armas e porque recebe comida dada por nós. E continuam lá. Israel, que é raposa, e são espertos, está a ver uma oportunidade. E a oportunidade é ir ao que constava no acordo. Para não serem acusados de iniciarem guerras, cometerem 1 milhão de genocídios. Dizer, vocês, a tal segunda fase do acordo, o que é que dizem na segunda fase do acordo? Desarmamento do Hamas, substituído por uma autoridade internacional, o Conselho de Paz, lembramos, tudo aquilo que não passou do papel, não é? Tropas internacionais, acho que o único país que se mostrou disponível foi a Indonésia, não que me lembre. Ficaram lá, o que é que Israel está ali a negociar e a preparar? Não entregam as armas, vocês não estão a cumprir com o que estava assinado, nós vamos entrar na cidade de Gaza e acabar de uma vez por todas com o trabalho que os americanos não nos deixaram acabar. Isso agora é que te estou a responder. Sim, há a possibilidade da guerra voltar, porque Israel vai se aproveitar do facto do Hamas continuar armado e continuar a gerir e a contrariar aquilo que foi assinado por todos. Por todos. Israel, na sua sensibilidade, dizendo enquanto houver Hamas, nós não temos segurança, enquanto houver Hezbollah do lado de cima, nós não temos segurança. Portanto, se ninguém nos vem cá ajudar, nós vamos entrar outra vez. A questão é a que custo e a que preço para a população. Das flotilha, não é? Das flotilhas, porque Israel, pronto, o vídeo já passou. Eu digo, nada é por acaso. Isto são preservativos e amostras de droga. Bom, Israel é que diz. Este vídeo foi passado pelo Ministério da Defesa israelita, a dizer, isto é o que vem nas embarcações da flotilha. Portanto, é droga e preservativos. Segundo Israel, não lá vou ser acusado, sei lá do quê, até do céu, o sol nascer e se pôr a cada dia. Mas agora lá vou eu. Numa altura que o Hamas está numa dificuldade extrema como nunca vista nos últimos 20 anos, o Qatar diz que queriam dinheiro, vão pedir ao Irão, e o Irão agora diz, eu não tenho como vos ajudar porque a gente não consegue exportar nada, nem mandar-vos armas, nem continuar a alimentar-vos. Apareceu flotilha. Para quê? Para se voltar a falar de faixa de Gaza, dos Free Palestine, lá não eles outra vez com os cafias na rua a dizer Hamas, Hamas, Hamas. E o povo que morra. Portanto, continuas a defender a tese de que também esta flotilha é financiada pelo Hamas. Não, serve os interesses do Hamas. Eu não disse. No passado, havia, agora, alguém financia. Não, alguém também financia o Hamas. O Hamas não financia nada. O Hamas está à espera que quem financia são estes que andam aqui pela Europa. Pela Catalunha, então, em Barcelona, acho que aquilo parece um ninho. Mas é curioso que eles aparecem numa altura sensível. Porque o Hamas deve ter dito, olha, já ninguém fala de nós podemos desaparecer e Israel, se preciso, entra aqui de rompante e numa semana limpa-nos o sebo. Portanto, nada como surgir uma flotilha e falar outra vez do Hamas, flotilhas que só falam do Hamas, não querem saber do povo palestiniano, não querem... Olha aí o sírio
e os da África do Sul, e sei lá, tantos, e os ucranianos, nunca, jamais, em caso algum. Os israelitas fizeram aquilo que tinham avisado que iriam fazer. Portanto, é claro que isto, Janel, para deixar bem claro, estas flotilhas não têm por fim nenhum a questão humanitária, nenhum, porque sabem perfeitamente que nada vai ser entregue. Também era só ver o que é que ia na outra flotilha anterior, não é? Ele dava para alimentar um buraco no dente, não é? Portanto, claro que isto tem motivos políticos, exclusivamente políticos. Ainda por cima, quem está a gerir a faixa de Gaza é o Hamas. Vejam a proximidade e a simpatia que muitas destas pessoas têm por terroristas. Pessoas que matam, que violam, que degolam, que assassinam crianças a bel prazer. Eu vou recordar isto mais uma vez. No 7 de outubro, aquilo sim é um genocídio, configura um genocídio. Morreram, não interessa o número, 1.200, o que foi, porque não conseguiram matar todos. Não havia guerra, não havia nada. E eles foram lá para matar o maior número possível de judeus. O objetivo era matá-los todos. Todos. Foram detidos 170... Vou falar deste senhor, então. Este senhor, nosso irmão brasileiro, foram detidos uma catarfada de ativistas, mais 20 embarcações. Israel diz que lá dentro vinha preservativos e drogas. Parece que há 3 portugueses. Sim. 3 portugueses. Este é um dos organizadores, Tiago Ávila. Este e um espanhol, que não é Javier, não é Pablo, chama-se Saif Abuquesh. É difícil, que é palestiniano, mas é espanhol. Esses 2 estão detidos e sem ordem de soltura. Sim. Há muitas manifestações já aí para todos a dizer: soltem o nosso Tiaguinho, soltem-nos, coitadinhos. 2 polémicas. Primeira, a primeira eu já disse, tem a ver com a ação propaganda e aquilo que já vimos. Greta Thunberg, onde é que ela anda? Eu sei que ela é pequenita, mas Não apareceu desta vez. não apareceu. Não. Está zangada. Não foi convocada. Não foi, porque diz que este senhor, tão querido pelos ativistas, é acusado de pelo menos 3 voluntárias de comportamentos sexuais inadequados e assédio. Razão pela qual, diz, que a Greta Thunberg e um fotógrafo, Chris Cabon, decidiram abandonar esta expedição. Decidiram não participar nesta expedição. Fevereiro de 2025. Depois tirem as vossas conclusões. Funeral de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, um dos maiores criminosos da terra. Dos maiores criminosos, bandidos. Quem é que lá estava? Ia falar e ia dar entrevistas? Tiago Ávila. Este, dar entrevistas para os canais Al-Mayadin, pertence ao Hezbollah, participar. Foi visto em jantares, eles a gritarem morte a Israel, morte à América, e ele urra. E nós convivemos com pessoas, a nossa democracia de facto é excepcional, é mágica. Nós convivemos com pessoas que são contra a nossa democracia. A nossa democracia tem estes defeitos, porque permite pessoas que são contra a nossa democracia, as nossas liberdades e os nossos direitos. Portanto, este senhor está a ser investigado. E bem, o senhor Lula da Silva, presidente brasileiro, e o senhor primeiro-ministro espanhol, Pedro de Sánchez, que sabemos todos a simpatia que ambos têm por algumas organizações extremistas de esquerda, disseram que foram raptados. Quer o outro espanhol, que é palestiniano, quer este brasileiro Tiago Ávila com TH, foram sequestrados por aquela entidade sionista, terrorista, os malvados do mundo que têm que ir para a fogueira, como aconteceu na Idade Média em Espanha e em Portugal, têm que ser todos queimados. Temos que acabar com Israel uma vez por todas, que aí acabam os seus problemas. Olha, não temos mais nada para falar. Mas vamos para a Ucrânia. Vamos para a Ucrânia. Vamos continuar a falar, porque dificilmente me calo. E por aí, como é que estão as é. negociações? Também vale a pena fazer um ponto da situação. Não estão. Bom, isto é respondendo logo, mas eu vou continuar. Está a ver? Não estão, porque essa também é outra parte, porque guerra na Ucrânia, e claro que as pessoas perguntam, as pessoas são próximas, mensagem, aquilo não acaba. Não, porque há um lado que só quer guerra, que é o lado de Putin. Putin só quer guerra. Portanto, não é fácil. Andam 2 à bulha, como se dizia no meu tempo, não é? Mas se um diz, vamos lá parar com isto, o outro diz, não, mas eu não vou parar, vou-te andar
a bater, sempre. Alguém tem que ir parar com isto, não é? Parece que os americanos nem querem saber disto. Cimeira, está aqui uma cimeira interessante na comunidade política. Então, esta cimeira até está a ser interessante. Esta é em Yerevan. É interessante por muitos motivos. Primeiro, estão lá, não está o nosso primeiro-ministro, mas está lá a fina flor da liderança europeia. Cimeira da comunidade política. Tem a Costa, Ursula von der Leyen, estão lá todos. Com todos. E não só. Há o Canadá. Interessante. Canadá pela primeira vez. Interessante, muito interessante o Canadá. A ligação que vai tendo cada vez mais e bem ao espaço. Um total de 40 líderes europeus. Muitos. Não está o nosso primeiro-ministro porque, segundo parece, não era, a agenda não lhe permitia. Bom, estiveram, o Zelensky aproveitou, está-se a falar de questões interessantes. Interessantes porque fala-se daquilo que eu ando a dizer isto há anos. Segurança. Sem segurança não há liberdade. Eu às vezes dou aqueles exemplos muito simples para o povo perceber. Deixem as portas de casa abertas. Destranquem o carro com as janelas abertas. Saber o que é que acontece? Não podem fazer o mesmo que o país. Nós não podemos deixar Portugal com as portas abertas, com as janelas para baixo e dizer quem quiser entre, quem quiser não entra. Agora lembraram-se todos da questão da segurança. Lembraram-se de ouvir o que é que está a acontecer à Ucrânia e não. Lembraram-se porque olharam para o outro lado do Atlântico e não vê ninguém. Não vê ninguém. Era os Estados Unidos da América, o nosso protetor. Não se prepararam, agora tem que correr atrás do prejuízo, o seguro morreu de velho. Mas não falem só, senhores engravatados. Falem e decidam, ponham coisas em prática. Porque a Europa, de facto, nisto é exasperante. Eu nunca vi nenhuma nação no mundo que tanto fala, tanto dialoga, e tanto comunicado, e tanto opina, e depois, em termos práticos, mamma mia, não é? Nada acontece. A Ucrânia, como é prática, porque, de facto, os eslavos são práticos, os russos também são práticos, os ingleses também eram práticos, até aquilo deixar de ser um bocado, já não é bem Grã-Bretanha, já nem se percebe o que é aquele arquipélago. Mas a Ucrânia aproveitou a ocasião, está a fazer as suas reuniões. Aliás, Janete, Zelensky está a explicar aos europeus o que é que eles têm que fazer. Mas anda a explicar isto desde o primeiro dia. Explica aos americanos a dizer o que é que nós precisamos para nos ajudarem. O que é que nós precisamos para ganhar. Explicou tudo. Ninguém, orelhas mocas. Passam uns para os outros, a bolinha, passam ali, a trocar a bola ao meio campo e ninguém vai para a área para marcar golo. E andamos nisto. A não jogar ao meinho. Quem gosta de futebol, ó, a Europa é ao meinho, andam ali. E o Zelensky a dizer, olha, estamos a morrer, é preciso isto e aquilo. E Zelensky vai fazendo, por um lado, sozinho, teve que apostar na competência dos ucranianos, na resiliência e na sua força sobre-humana, mas disse aos europeus, meus amigos, a Europa não tem capacidade para se proteger de mísseis balísticos. Aquele é o problema que Israel e que o Irão. Não tem. Não temos interceptores para mísseis balísticos. Este é o grande problema. Os americanos têm, não nos dão. Não querem saber de nós. Portanto, nós, a Ucrânia, também não conseguimos sozinhos construir sistemas de defesa aéreo para mísseis balísticos intercontinentais. Os mísseis que a Rússia tem. É preciso resolver isto rápido. Se vocês quiserem, Europa, nós temos competência, vocês têm tecnologia, vocês têm alguns componentes, vamos lá tratar disto. Está a ser discutido aqui. Segurança, segurança e segurança. Se a Europa quer caminhar, tem que fazer uma proteção.